Olá, se você puder, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, se você achar relevante para a tua vida e a vida de quem você ama. Eu quero falar hoje sobre um assunto que já está debatido, já foi muito falado, mas eu acho relevante eu também falar nisso, se é uma oportunidade que Deus me dá aqui na internet. Se uma pessoa entender isso que eu vou falar, que não tenha visto ainda, né? Não tenha estudado sobre isso, estudar muito superficialmente já vai entender, mas para mim já é válido, ok? Que aqui a gente não foca em milhões de pessoas só porque está na internet. Não. Se a gente puder ser relevante para a vida de uma pessoa, é top. Vale a pena. Um detalhe, o que você estiver fazendo, nunca pense em números. Pense em ser relevante para uma pessoa. Se essa pessoa for edificada por uma ação tua para que Jesus seja glorificado, tá bom demais. Quero falar sobre uma das duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Uma foi o batismo em águas, não vou falar dela. Quero falar da outra, que é a celebração da ceia do Senhor. Que ato memorável que é participar da ceia do Senhor. Só que na igreja cristã evangélica há uma confusão, eu acredito, uma falta de entendimento. De confusão porque há debates e tal, e tem gente que deixa de falar um com o outro por causa disso, né? Mas há debates e tal. E eu pensava de uma forma, e hoje eu penso de outra. Hoje não, há muitos anos, né? Já penso de outra forma e eu vejo muitos amigos meus ainda pensando daquela forma que eu pensava, porque uma igreja cristã no Brasil, que é uma bênção, que é a mãe praticamente do pentecostalismo brasileiro, disse que era assim. Quem tiver em pecado, assente-se. Quem não tiver em pecado pode ficar em pé e participar da ceia, na hora do culto lá, né? E a gente vê na Bíblia que é um pouquinho diferente, ok? Eu vejo aqui uma deturpação. Aqui, Jesus, antes de ser preso, antes de ser levado para a crucificação, ele deixou essa ordenança. E conste que toda regra que Deus colocar, ordenança, ele só estipula algo que a igreja já está fazendo. A Bíblia diz que enquanto comiam, ele pegou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos. Ele não disse, pessoal, tal dia lá na minha casa ou na casa do fulano, nós vamos fazer a primeira ceia. Não. Os discípulos já estavam reunidos, já estavam comendo. E durante a ceia, a refeição, ele pega o pão e celebra um ato. E diz, olha, quando eu morrer, vocês continuem fazendo isso. Então é um ato memorial. Ele diz fazer isso em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. Tem outros evangelhos também e tem. Paulo depois fala na carta de 1 Coríntios e tal. Mas ele diz façam em memória de mim, ou seja, é um ato memorial. Não é um ato de santificação. É um ato para trazer à memória o que Jesus fez. Já começa por aí. Ok? Não é... eu vou lá para me santificar, não. Eu vou lá para lembrar do sacrifício que Cristo fez por mim. E aí com a igreja, porque eu só sou igreja junto com pessoas, nós, enquanto igreja, vamos celebrar, tal como cantar um parabéns para você. Quando tem um aniversário, você vai lá, parabéns para... Se tiver alguém passando lá na rua, vem cantar parabéns junto, parabéns, beleza? E se tiver alguém passando na rua e você falar, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por nós, você crê? Creio. Então vamos celebrar a ceia junto? Vamos enaltecer a Deus por causa desse ato que Jesus fez por nós? Ou seja, todos podem participar da ceia. Todos que entenderam podem participar da ceia. Entender o que está fazendo, né? Tem que entender, obviamente. Você não vai forçar, come o pão aí. O que é isso? Nem sei. Não. Mas se entendeu, vem, participa da ceia do Senhor. Aí, se alguém falar assim, como acontece muito nas igrejas evangélicas, vamos celebrar a ceia, quem se sentir apto a cear, permaneça em pé. Quem não se sentir apto, sente-se. Eu vou te falar uma coisa, se eu for cear, só quando eu me sentir apto de ter comunhão com Deus, eu nunca vou cear. Se eu for comer do pão e beber do vinho, que a gente não bebe vinho, a gente bebe, é uma simbologia, a gente bebe o suco de uva. Se eu for participar da ceia,
Só quando eu me achar digno, eu nunca vou participar, então. Do jeito que é falado em muitas igrejas evangélicas. Eu sei que tem gente que vai me detonar e tal. Só que você lembra do fariseu e do publicano, né? Que o fariseu se achava digno, e aí Jesus olhou para o publicano que admitia suas mazelas, e ele agradou a Deus. Porque a gente não é digno de participar de nada com Deus. Só que pela cruz de Cristo você sabe isso. Nós somos justificados em Cristo. Ele nos justificou. Somos chamados de justos porque ele nos justificou, mas não pelas nossas ações. Porque a Bíblia diz, seja Deus sempre verdadeiro, o homem mentiroso. Então a gente carrega um DNA, a gente carrega o pecado do Adão original. A gente carrega, e Jesus, que é o segundo Adão, ele veio para nos purificar, nos santificar, nos perdoar, nos remir. Então a gente não ceia porque a gente é digno, mas porque a gente não é digno. Porque a gente vê, para que serve a ceia? Eles se reuniam. Por que Paulo depois adverte que eles estavam fazendo, como Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele fala em 1 Coríntios 11, 28. Paulo redargue a igreja, Paulo puxa a orelha da igreja ali de Corinto, porque eles estavam comendo, participando da ceia, sem lembrar do sacrifício. Já se tornou apenas um ritual, apenas uma regra que eles tinham que cumprir. Os mais ricos comiam, se abastavam, estavam se embebedando. E os pobres ficavam praticamente sem comer, porque traziam pouca coisa. Então já estava virando uma festa de glutonaria para os mais abastados. E não uma festa de comunhão. Ceia é comunhão com Deus e comunhão com os homens. Uns com os outros. E aí Paulo fala, vocês estão comendo para sua própria condenação. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, vocês que não estão pensando mais no que vocês estão fazendo, não estão mais tendo a consciência do que Cristo fez por nós na cruz, vocês estão fazendo isso de forma indigna. O ato vocês estão fazendo indignamente. Não é a vida. A vida ninguém é digno. Todos carecemos da misericórdia. E aí ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Ele não diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e se achar digno, coma deste pão e beba deste cálice. Não, examine-se, examinou, pô, eu não valho nada, sou o Zé Ruela, eu sou o Zé Mané, eu não sei como Jesus me suporta, só Jesus para me aguentar. Eu tenho ciência do que Jesus fez. Agora eu vou participar e vou comer do pão e beber. Então examine-se e coma. Não é examine-se e se achar belo perante o Senhor, digno, justo perante o Senhor, aí come. Os que não se acharem, não comam. Não. Ele diz examine-se e coma. Então é o procedimento. Primeiro examinar, depois comer. Examinar para ter ciência da miserabilidade nossa. É uma coisa tão simples e tão clara na Bíblia, mas que a religião, eu não sou contra a religião, atender órfãos, viúvas. Isso aí é a boa religião. Mas a religiosidade rançosa pegou esse trecho, isolou, fez só um texto, não fez um contexto, para começar a condenar pessoas. Proibir pessoas de participar de ceia, constranger pessoas durante o culto, dizer, ó, só pode os que são dignos. Aí o pessoal fica em pé, ó, nós somos bambambam, hein? Ó, os pecadores aí sentados, ó. Não, querido, Jesus não fez isso. Outro detalhe, só para fechar. Se Jesus desse ceia só para digno, do jeito que a gente olha, ele daria ceia para Judas? Jesus não sabia, ele estava às portas de ser traído por Judas, já tinha avisado algumas vezes que Judas, o pecado está à porta, já tinha avisado Judas que Satanás estava querendo entrar no coração, na mente dele. Você acha que Jesus, do jeito que fazem igrejas evangélicas hoje, muitas delas, ele daria a ceia para Judas? Aí é que está. Ele sabia o que estava no coração de Judas, mas ele deu a ceia para Judas porque era um ato de memória, era um memorial de celebração por aquilo que Jesus iria fazer. Pense bem, analise antes de condenar, criticar, detonar. Eu sou contra. Analise.
Estude a fundo essa passagem e ore antes de tomar qualquer decisão na tua mente. Deus abençoe a tua vida.